Olá, meninas, tudo bem? Tô um pouco rouca, mas agora a asma tá controlada. Então, a gente começou a nossa boneca Bibinha, que é uma boneca para criança brincar. E quem não assistiu, tem uns shorts aqui no meu canal onde eu ensino a fazer a correção da perna, lembra? Que ficou uma para um lado, outra para o outro. Aí eu resolvi fazer um shorts, né, que é uma coisa mais assim, mais rápida, porque é rápida a correção. Mas agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Luciana, bonequeira, mãe, artesã do Ateliê Ninho de Afeto. E é com o maior prazer que eu apresento a vocês a boneca Bibinha, que a gente está fazendo juntas. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o peito do vestido. Eu escolhi, olha esse tecido, gente. Que coisa mais linda de passarinho. Eu adoro tecido de passarinho. Esse tecido é de uma coleção do Ateliê Coração de Pano. O segredo é o amor. Eu não sei se ainda tem, mas eles vão estar na Mega Artesanal. Dá um pulinho lá, fala com a Lã, com a Dai, fala assim, olha, eu vi um tecido no canal da Lu, que ela falou que é o segredo é o amor, que é dos passarinhos. Eu não sei se ainda tem, mas eu acho que deve ter sim. Então, a gente vai fazer o peito do nosso vestido. Eu já coloquei até o revel, ó. Vocês não se preocupem com isso, porque isso daí vai tudo no projeto. Então, fiquem tranquilas, assistam a aula para vocês aprenderem. Ó, o revel é o direito do revel com o direito do peito do vestido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar, ó. Vocês percebam que tem uma linha aqui, né? Eu vou colocar mais ou menos um pezinho de máquina. A máquina que eu falo, que eu uso, é a industrial. Então, o pé dela é um pouquinho estreito, bem mais estreito do que da máquina doméstica. Então, se você for usar a máquina doméstica, usa meio pé de máquina, combinado? Então, aqui, ó, eu vou fazer. Então, eu vou colocar o meu pezinho bem encostadinho aqui. Desculpa, gente. E vou costurar. Tuc, 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 tuc. Dou retrocesso no começo, paro aqui, costuro na linha do decote e desço e dou retrocesso. Combinado? É só isso, por enquanto, que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou lá para a máquina de costura e vou fazer essa costura aqui e trago aqui para vocês verem. Olha, costurei, ó, tá vendo? É só isso que vai fazer. Aí a gente vai abrir. Deixa eu pegar a tesoura. A gente vai bem naquela linha e corta. Aí a gente vai abrir. Não corta muito perto da costura, porque pode descosturar, viu, gente? Então, é preferível a gente dar piques do que querer ficar costurando pertinho da costura. Aí eu vou. Essa parte vocês já estão craque, né? Aí aqui nos cantinhos, ó, tá vendo? Eu sempre corto na transversal. Porque fica mais bonito quando a gente vai desvirar. Ele fica mais certinho a costura. Aí a gente dá piques, tá? Cuidado para não dar pique na costura também. Antes eu não dava. Eu preferia correr o risco, né? Mas depois que eu tive que ficar fazendo o decote tudo de novo, então eu prefiro agora dar piques, ó. Então, eu dei. Aí, eu vou desvirar. Eu vou colocar a renda, viu, gente? Se acalmem. Só vou desvirar pra vocês verem, ó. Também tá com o cortinho, ó, na transversal. Então, aí, ó como fica bonito.
gente ajeita com a pontinha da tesoura, bem devagar. Aí, nós vamos desvirar do outro lado também. Olha que lindo. Gente, eu amo esse tecido. Joguei o revel pra trás, ó. Ó o meu revel aqui atrás, ó. Aí, vocês vão falar assim, ah, mas mesmo dando pique, às vezes a costura dá uma... Ela fica meio engrunhada, né? Então, a gente faz, assim, esses movimentos circulares, ó, pra ela ajeitar, tá? Acerto aqui, ó. E tá pronto o peito. Olha que simples e lindo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma renda, né? Pegar uma rendinha e vou colocar aqui na minha manga. Então, eu vou passar uma renda aqui e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Quem tiver aquela renda elástica, põe. Quem tiver a renda sintética, põe. Quem tiver a renda cru, põe. Coloca uma rendinha pequena, tá? Não coloca uma renda muito grande, tá bom? Coloca uma renda pequena, não coloca uma renda grandona, tá bom? Isso sou eu. Eu acho mais bonito na manga uma renda assim pequena do que uma renda muito grande. Eu deixo a renda um pouco maior para saia, para o saiote, para calça, combinado? Então eu só vou lá pegar a renda, colocar, vou trazer aqui para vocês verem. Vou colocar para vocês verem como ela vai ficar bonita. Olha, eu escolhi esse pedacinho de renda, ó. Ele tem o quê? Deixa eu ver quantos centímetros ela tem de largura. Ela tem 2 centímetros, ó, de largura. Não, acho que mais de 2. Deixa eu medir aqui. É 2 mesmo, quase 2. Olha que bonita. Tá vendo? E é uma renda, ela é sintética, mas é uma renda que vai casar bem, ó, com o tecido. Olha que bonito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a manga, deixa eu pegar a manga aqui para eu não costurar o revel. Eu vou pegar a manga, eu vou pegar a renda e eu vou colocar ela assim, ó, pra cima, tá vendo? Então, eu coloco ela assim, deixo um pouquinho espaçado. Vou colocar ela, ó, eu vou costurar ela assim, porque aí depois, a hora que eu for rebater, fica mais fácil, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou virar e rebater a costura, tá? Aí eu venho mostrar pra vocês como que fica, combinado? Olha, coloquei a renda, rebati, olha que bonita que ficou. Aí, como eu tenho toque, então a gente tira todos esses restolho de linha. Não se esqueçam de dar retrocesso no começo e no final, tá bom? Então, aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar manga com manga, né? A gente vai juntar pra fechar a cava. Aí, coloca bem certinha pra não ter problema, pra não ficar uma pra cima, outra pra baixo, viu, gente? Ó, alfineta. Ah, mas você alfineta sempre, Luciana? Sempre. Muito difícil eu não alfinetar. Quando eu não alfineto, dá ruim. Então, aí eu já pego, já alfineto logo e fica mais fácil. Vou alfinetar do outro lado. Deixo bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu alfineto. E alfineto aqui embaixo. Aí, onde tem o nosso risco, ó, que foi o risco do nosso projeto, é onde eu vou costurar, tá bom? Então, aí eu pego e costuro aonde tá essa marcação, tá? Olha,
Costurei, aí eu venho, tiro o excesso, né? E dou um pique aonde formou aquele Vzinho. Aqui, ó, na renda, eu sempre dou uma cortadinha assim na transversal. Ah, por quê? Porque fica mais bonito depois o efeito. Ó, e onde forma aquele Vzinho, ó, do projeto, eu pego e faço isso aqui, ó, dou um piquezinho. E a mesma coisa eu faço aqui. Aí depois se quiser passar, passa, viu, gente? Que vale a pena, viu? E fica bonito. Tudo passadinho, aí tira todas essas marcas da fantasminha. Ó, tá vendo o Vzinho? Então eu venho e dou um pique, ó. Aí ele abre. Tiro o alfinete. Aí pra esse revel não ficar solto, o que que eu faço? Eu junto ele, ó. Vou medir quanto eu tenho aqui, nessa parte aqui, que é o tanto que eu vou costurar. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Se eu não me engano, são 2 centímetros. É 1,5. Aí eu venho e marco aqui, ó, 1,5. Então, esse 1,5 é o tanto que eu vou costurar pra quê? Pra costura de dentro não aparecer. Então, eu vou marcar aqui, pego minha caneta fantasma e vou marcar 1,5. Deixa eu baixar a câmera que fica mais fácil. Ó, então, eu dobrei, esse aqui é o revel, ó, tão vendo? Ó o revel aqui, ó. Então, ele fica solto. Então, o que que a gente faz? Eu tô com a manga aqui, ó, esse revel é dessa manga, ó. Tá vendo? Então, para esse revel ficar bonito, para essa costura ficar bonita por dentro, eu junto essa ponta, ó, que tá aqui, com a ponta de lá. E eu sei que já dá 1,5, porque eu medi, aí eu venho aqui e marco 1,5. Então, eu vou costurar, ó, esse pedacinho aqui, tá? Deixa eu só alfinetar para ele não sair. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Esse aqui, aí vai ficar o revel assim, ó. Aí vai ficar na costura toda embutida. Deixa eu soltar esse aqui. Ó, esse aqui é o revel dessa manga aqui, ó. Vocês estão vendo, né, ó? É esse revel aqui, ó, que a gente colocou. Então, o que que eu faço? Eu junto aqui e eu sei que já dá 1,5. Aí eu ponho, marco aqui 1,5. Vou lá na máquina e vou costurar esse pedacinho aqui. Num pezinho de máquina, viu, gente? Deixa eu tampar a caneta fantasma, que ela já tá querendo secar. Então, eu só vou lá pra costurar esse pedacinho aqui, ó, tá? Num pezinho de máquina. Ó, tá vendo que eu marquei, ó, a marquinha aqui. Então, eu vou costurar esse tantinho aqui, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês que a costura fica toda embutidinha lá dentro. Olha, então eu já passei, ó, eu costurei. Aí já passei a tesoura de escalope. Ah, eu não tenho tesoura de escalope, Lu. Usa tesoura de picote. Ah, eu não tenho. Então, passo o zigue-zague, tá? Então, ó, vocês veem, mesmo dando o pique, ó, a costura, ela não acomoda. Então, a gente precisa fazer o quê? Dar aquele baile, né? Dar uma rodada, que aí a costura vai acomodar. Aqui, mesma coisa, ó. Coloquei a manga pra frente.
e a costura vai acomodar, ó. Certo? Ah, e o revel, olha o meu revel aqui, ó. Aí eu coloco ele pra dentro, ó. Olha só que bonito. Aí vocês passam, ó. Esse aqui é o avesso, ó. Tá vendo? Fica tudo embutidinho lá. E esse daqui é o meu direito. Ficou certo aqui, ó. E esse aqui é o direito. Então, esse é o peito do vestido. A saia não tem mistério nenhum, é a mesma coisa, como todas, né, que nós já fizemos. Então, a saia, eu vou colocar uma renda aqui, ó. Aí, eu vou colocar uma renda maior, né? Vou fazer uma barrinha aqui, só pra não desfiar o tecido. Quem tem a overlock passa, quem não tem faz uma barrinha dupla. E eu vou colocar a renda inteira aqui, ó. Ela tem que ter 1 metro de renda, tá? No projeto vai estar certinho, bonitinho lá pra vocês. Eu vou caçar uma renda de 1 metro aqui pra ver se eu acho. Esse aqui é o saiote, ó, dela, que eu também fiz, ó, que ele tem 1 metro, ele é um pouquinho mais... um pouco maior, né? Pra ele poder aparecer, né? Que ele vai vir com uma renda, né? Então, a gente pode colocar uma renda média aqui, ó. E uma renda um pouco mais larga aqui no saiote, que fica mais bonito. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Pra calça, eu escolhi um tecido branco. Gente, eu não sei o nome desse tecido, até hoje. Eu vou colocar só uma renda aqui nela, deixa eu só vou acertar aqui em cima com a placa, porque tá torto, ó, tá vendo? Então, eu só vou acertar, que esse é o shortão dela. Vou fazer uma barrinha aqui também dupla. Se eu tivesse a overlock, eu poria, né? Passaria, mas eu não tenho. Então, aí eu faço uma barrinha dupla, tá? E coloco a renda também, tá bom? Então, eu só vou lá pegar a renda de 1 metro, larga. Que nem eu falo para minhas filhas, eu não tenho renda, né? Elas falam, tem 3 caixas de renda. E a gente vai colocar. O franzido é a mesma coisa, né? A gente vai franzir 2 costuras no maior ponto da máquina e vamos puxar. Como esse tecido é grande, ele tem 1 metro, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a linha de poliamida em cima. Então, a linha de cima vai ser aquela linha de poliamida, que ela é mais resistente na hora de puxar. E eu garanto para vocês que fica melhor o resultado. A gente vai fazer 2 costuras no maior ponto da máquina, que é o 5, tá? Faz as 2 costuras, aí puxa a linha de cima. A linha de poliamida só pode ir no de cima. Ah, mas ela pode ir na máquina doméstica? Pode, ela também pode ir na máquina doméstica, tá bom? Não tem problema nenhum, eu já testei na minha já e deu super certo, tá? Então, primeiro, vamos colocar a renda aqui e vamos colocar a renda na calça e no saiote também. E aí, a gente já deixa tudo pronto, bonitinho. O saiote, a gente vai colocar elástico na parte de cima. Então, a gente vai fazer uma dobra, né? E faz a outra pra gente poder passar o elástico, tá bom? Porque fica mais bonito, fica melhor. Combinado? Então, eu só vou lá escolher a renda, aí eu volto aqui com vocês. Gente, ó, eu escolhi essa renda aqui, ó, uma renda branca de algodão. Aí eu olho o direito da renda, ó, esse aqui é o avesso. A gente percebe quando a gente vira, ó. Então, esse aqui é o direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou colocar o direito da minha renda com o direito
do meu tecido, vou lá pra máquina e vou costurar. Bem aqui na barra, tá bom? Deixa um pedacinho dela pra cá. E eu vou costurar ela aqui, bem aqui, ó. Eu até poderia fazer ela assim, ó. Mas aí eu já teria que ir fazendo a barrinha aqui embaixo, ó. Tá? Quem quiser fazer assim, para deixar a renda, esses redondinho aparecer, ó, da renda, pode fazer, viu? Aí é só ir controlando aqui embaixo, ó. Ou vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma barrinha simples, que eu acho que vai ficar mais fácil. Barrinha simples, ó, tá? A gente faz uma barrinha simples, fina, mais fina possível, e depois a gente vem com a renda e aplica, que acho que vai ficar mais bonito do que dobrar e rebater, porque eu quero que apareça esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Essas ondinhas aqui, ó, que ela tem, pra ficar mais bonitinha. Tudo isso a gente tem que prestar atenção quando a gente tá fazendo boneca, viu, gente? Então, ó, eu vou fazer uma barrinha bem fininha lá na máquina e depois eu venho com a renda pra fazer, aplicar ela aqui, ó. Porque eu quero que apareça esses redondinhos, ó, que bonitinho que ela é. Tá vendo? Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tá fazendo boneca de pano. Principalmente no vestido, tá? Então, eu vou lá pra máquina só fazer a barra e aplicar a renda e trago aqui pra vocês. Aqui, ó, eu fiz uma barrinha, ó, bem fininha e sobrepus a renda. Ó que linda que ficou. Tá vendo? Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente faz boneca, qualquer tipo de artesanato. Às vezes, não rebater, fica mais bonito você sobrepor a renda do que pegar e rebater a costura, porque eu queria que aparecesse esse detalhe, ó. Tá vendo? Que bonitinho, essas ondinhas, ó. Que parece que dá uma sensação, assim, de movimento. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma pro saiote, porque eu sei que ele vai ficar assim, mais ou menos, ó. Ele vai aparecer um pouco na hora de tiver embaixo da boneca, né? Então, eu vou escolher uma renda de tule um pouco mais larga do que a renda que eu escolhi, que tem, deixa eu ver, 2,5. Então, eu vou escolher uma que tenha 5, 6, mais ou menos, tá? Aí, eu vou falar pra vocês como que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma linha aqui, ó, com a caneta fantasma, daqui de baixo pra cá, tá bom? Então, é só vocês aguardarem um pouquinho, deixa eu só dar uma conferida lá nas rendas que eu tenho, pra poder vir aqui mostrar pra vocês. Então, ó, vamos continuar. Eu escolhi essa renda aqui, olha que linda. Então, ela tem mais ou menos, vamos ver aqui, ela tem 9 centímetros. Então, eu quero que ela fica, ó, bem aqui assim, ó, tá vendo? Então, ela vai ficar assim. Então, quanto que eu tenho que subir daqui? Então, ó, da barrinha, eu vou subir 5 centímetros. Então, ó, daqui do final pra cima, eu vou subir, eu vou medir 5 centímetros. E vou traçar uma linha que é onde eu vou costurar a renda. Certo? Pega a régua, né, de patchwork e traça 5 centímetros, de baixo pra cima. Pega a canetinha fantasma e manda bala. Depois passa pelo lado do avesso, porque senão, como a renda ela é sintética,
gruda tudo e vira aquele forrobodó. Aí eu venho com a régua, né, de pet, que a minha é pequenininha, porque como eu não faço muito, ó. Então, onde eu marquei os 5 centímetros, eu vou traçar uma linha, ó. Falando que essa caneta tá dando BO. Aqui, ó. Então, aqui. Isso aqui já era. Ó, 5 centímetros. Deixa eu pegar outra caneta. Essa daqui já foi. Então, eu meço, ó, 5 centímetros e traço a linha, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 5 centímetros e traço a linha. E eu vou costurar a renda, ó. Eu pego a minha renda, deixa eu fechar antes que seque. Eu pego a minha renda, gente, vocês vissem a mesa. Eu vou pôr ela aqui em cima, ó, da linha, mais ou menos na largura de um pezinho de máquina, no caso da máquina doméstica no meio, tá? E vou pôr aqui. E vou costurar. Aqui embaixo, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto desses desfiadinho, ó. Então, eu nem faço barra nem nada. Então, eu pego, ponho a minha renda aqui, ó. Ela tem esse acabamento, então eu ponho um pouquinho desse acabamento pra cima, ó, meio mais ou menos, e vou costurar. E ela vai ficar solta embaixo. Aí, a hora que puser o tecido da saia, ó, ele vai ficar assim, ó. Ai, que lindo que vai ficar. Tá vendo? Então, é esses efeitos que a gente tem que ter em mente, tá? Então, eu só vou fazer isso, colocar a renda e depois eu venho e mostro aqui pra vocês. Olha que linda que ficou. Aí, eu vou fechar as laterais. Procuro, ó, sempre olhar aqui, ó. Pra não dar diferença. Fica bem alinhadinha, ó. Tá vendo? Eu até acho legal passar uma costura aqui, ó. Passa uma costurinha de segurança aqui, pra isso daqui não ficar saracoteando, zanzando. Então, eu vou passar uma costura de segurança aqui, ó. Bem aqui na ponta, ó. Aqui, ó. Certo? Só pra isso daqui não andar. Olha, passei uma costura de segurança, aí eu junto as laterais. E vou passar uma costura reta aqui do lado. Vocês devem estar se perguntando, nossa, a Luciana deixou um pedação grande. É porque aqui, ó, tava a auréola do tecido, ó, agora que eu percebi. Então, eu vou juntar aqui, ó, certinho, ó, bonitinha, e vou passar, vou alfinetar, pôr um alfinete aqui e vou pôr um alfinete aqui em cima. E vou passar uma costura reta, para eu poder fazer a barrinha e colocar o elástico, tá? Então, eu só vou passar uma costura reta aqui. Normal, um pé de máquina, ponto normal. Combinado? Ó, já passei a costura, já passei a tesoura de escalope. Quem não tiver, passa overlock, ó. Ficou certinho, ó. Tá vendo? Como aquela costurinha de segurança faz a diferença? Então, aí agora, a gente desvira, né?
e a gente vai fazer a barrinha. Não, pode deixar do lado do avesso, fica mais fácil. A gente vai fazer, a gente vem aqui na costura, ó. Aí aqui o macete é o seguinte, para onde a costura deitar, ó, geralmente é para a esquerda. Então a gente deita ela para a esquerda, ó. Aí a gente faz uma barrinha assim e uma um pouco maior, de 1 centímetro mais ou menos, ó. A gente faz que nem um acabamentinho aqui, ó, fino, e joga mais ou menos 1 centímetro pra gente poder passar o nosso elástico, tá bom? Aí só vou fazer essa barrinha aqui pra poder passar o elástico lá, fazendo toda a volta, tá? Dá retrocesso no começo e no final, deixa um espaço mais ou menos de 1 dedo para poder passar a agulha de silicone ou passa elástico, certo? É só isso que eu vou fazer. Olha, então eu peguei, passei a costura, ó, deixei mais ou menos 1 dedo aqui, ó, de abertura, tá? E costurei toda a volta do saiote. Então, hoje a gente fez o quê? A gente fez o saiote, fizemos o peito do vestido. Eu ia continuar, mas tá ficando muito escuro. Aí eu já começo a não enxergar mais. E fizemos a saia, né? Então, hoje foi o saiote e o vestido. Aí, a nossa próxima aula, a gente vai fazer a calça e a meinha e o sapato. Combinado? Deixa eu virar a câmera pra mim. Tá ficando escuro, né? Vocês estão percebendo. E a minha visão já não tá tão boa como antigamente. Então, eu vou pegar e a gente vai encerrar hoje. Então, a gente fez a saia. Aí, na saia, é só passar as 2 costuras, né? No maior ponto da máquina pra gente poder franzir. Mas vamos deixar para fazer, dobra ela para não amassar muito. Se quiser deixar tudo passadinho, deixa. Certo? Deixa ela aqui. E aí tá tudo certinho. O peito que a gente fez e o saiote. Então, na próxima aula, a gente vai fazer... Vamos fazer a meinha, que vai ser na malha ribana, que eu vou mostrar para vocês, que é super fácil, simples de fazer. Nem precisa de molde, nem nada, é só uma meinha mesmo. Mas vai, no projeto vai, né, da meia. A gente vai fazer ela, vamos colocar a rendinha, né, em volta, pra ela ficar bem bonitinha. Se não quiser pôr também, não tem problema, tá? Aí é só jogar tudo pra baixo, virar a malha e fazer que nem o punho, né? Fica. É a malha de punho, se quiser usar, é a malha de punho. Então, a gente vai usar a malha ribana, vamos fazer a calçola dela, né? Que já tá aqui, eu só vou acertar aqui em cima que tá torto. Que agora que eu olhei aqui embaixo tá certinho. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo como tá torto? Embaixo tá certo, ó, tá reto porque eu cortei no cortador. Ó, embaixo tá mais ou menos também, né? Mas não tem problema. E aí, aqui é só pôr uma renda. E aqui em cima a gente vai fazer a barrinha, a gente fecha ela e vai fazer a barra. Combinado? Fazer a barra para colocar o elástico e colocar a calçola na nossa bibinha. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Eu acho que no começo do vídeo eu falei bom dia, porque eu tava acostumada a gravar de manhã, né? Então de manhã eu tô deixando pra fazer as outras coisas, tá bom? Então uma boa noite. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito, imensamente a vida de vocês e a noite de vocês. E até a próxima aula.